Estamos gravando a aula dos Titãs, tá, pessoal? Repara minha voz aí não, tô com uma gripe infinita. Tá? E aí, Jean, beleza? Bom dia, Bom tudo bem? dia, E vocês? joia. Vou compartilhar a tela aqui para poder mostrar para vocês o board, pra gente acompanhar o board, né? Para fazer igual a gente faz as nossas weeklies, né? Passando pelas tarefas lá. Porque por enquanto é reforçar aquilo que nós já aprendemos mesmo dentro do programa. Tá bom? Então, nós tínhamos aqui, ó, já foram várias tarefas, né, aprovadas aqui, foram dadas como concluídas, tá? E aí nós tivemos um bloqueio aqui na tarefa do Jean, né? Então eu coloquei aqui os cenários que eu fiz de testes e que não deu um resultado que gostaria, tá? Nossa, Então, obrigado por ter colocado assim, porque assim ficou bem mais objetivo, eu entendi tudo que precisava fazer. beleza, beleza. E assim, esse jeito aqui, tá, gente? O que eu fiz, o que ocorreu, o que esperava que ocorresse, é um modelo que vocês vão falar quando vocês vão ter algum problema também, tá? Então, sempre quando você estiver mandando uma dúvida para alguém, porque tá dando alguma coisa errada, esse aqui é o modelo. O que eu fiz? Eu digitei isso aqui no meu terminal. Aí, o que ocorreu? Ocorreu isso aqui, essa mensagem, deu esse resultado dessa mensagem, isso aqui. O que eu gostaria que ocorresse? Que desse uma mensagem de sucesso e o meu código estivesse no GitHub, né? Então, esse modelinho aqui é possível a outra pessoa, quem for ler, replicar, né, a situação para poder ver a falha que ocorreu, tá? Então, o principal problema aqui que eu coloquei as imagens aqui também, foram porque, assim, por exemplo, eu coloquei assim, ó, eu digitei o número 12, tá? Então, só isso aí porque, para Letícia saber aí também, não sei como é que tá os exercícios dela. Digitei o número 12. Aí exibiu que era divisível por 3, por quê? Quando ele era divisível por 3, ele mostrava o 3 e acabou. Não mostrava que o 12 era divisível por 3, por 4 e por 6. Fazia só por primeiro e acabou. Então, exibiu que era divisível por 3, mas não falou que 12 era divisível por 3, por 4 e por 6. Tá? Então, a mesma coisa se eu colocasse 18 ali. Deverá mostrar que é divisível por 3 e por 6. Tá? Pelos dois números que ele é divisível, e não somente pelo 3. Tá bom? Então, aqui eu coloquei esses cenários aqui de testes aqui para o Jean. Tá? Da Letícia aqui, eu cheguei a levantar o ambiente aqui, né, do projeto dela, carregar, mas não acessei, tá, Letícia? Então, por isso que eu não... o bloqueio eu movi para frente aqui, porque eu não consegui fazer o teste ainda, tá? Mas devo fazer esse teste hoje, beleza? Tá, tudo bem. Já nesse aqui, review no GitHub. Deixa eu ver. Uma indentação aqui. Ah, tá. E pedi para atualizar o Brand, fazer um rebase de main aqui. Para atualizar, para poder trazer as coisas lá do main para cá. Só para garantir, porque lá no main tem um índice mais atualizado. Então era isso. Aqui era só uma indentação. Tá? Aqui na altura aqui. E esse aqui já era fazer o rebase. Então, beleza. Pessoal, exercício 3 e exercício 4 aqui da Letícia que está com bloqueio. Deixa eu ver o que é aqui. Porque bloqueou logo aqui. Não tem motivo. Eu que coloquei esse bloqueio. Porque quando eu fui fazer o back, tipo, peraí que tá dando um eco, vou tirar o fone. Quando eu fui fazer o back-end, tipo, começou a dar erro e com algo relacionado ao action, não sei como se pronuncia, como já tinha subido, aí eu pensei, eu vou precisar alterar isso. Aí eu coloquei esse bloco pra não acontecer de vocês, tipo, fazer visualizar, entrar e acabar, tipo, fazendo passar pra frente, né? Tá. E ele tá com erro. Beleza. Quando for assim, você pode colocar um blockage aqui e aí você descreve o que aconteceu. Tá? Porque senão a gente vê aqui o bloqueio tá. por exemplo, como ele está em dev,
A gente pensa assim, o desenvolvedor está com bloqueio. O desenvolvedor está precisando de uma informação, ou ele está com uma dúvida, coisa desse tipo, né? Então é bom a gente ver aqui. Aí eu especifico então. Isso. Aí você coloca aqui na listinha aqui o que é que você vai ter que resolver disso aqui antes de mover. Tá tudo bem. Beleza? Inclusive é uma dúvida que eu queria tirar com relação a esse action, tipo, pra onde vai encaminhar o resultado, assim, né? Porque, por exemplo, quando eu coloco o exercício, pode tirar agora a dúvida? Pode. Você quer compartilhar a tela, alguma coisa, ou quer Em mandar? relação com isso. Eu não tinha aberto, posso abrir. Deixa eu ver se eu abri o pull request aqui, se dá pra ver direto pelo pull request aqui, ó. Se der é melhor, porque... Ah, Pronto. tá vendo minha tela, Letícia? Tô assim. Pronto. Aí nessa linha 12, Ah, action, tem exercício 4.php. Antes, seguindo... Nossa, eu vou ter que tirar o fone mesmo e usar só pelo coisa, tá bom? Pronto, tá ouvindo bem? tô ouvindo. Uhum. Tá. Antes, seguindo o vídeo da playlist, eu tava colocando só exercício 4, que é o caminho da pasta. Sim. E aí, quando eu apresentou o resultado, aparecia todo aquele caminho que estava na pasta do Docker, sabe? E eu fiquei achando isso estranho. E aí, depois, no outro momento, eu tentei tipo, com o PHP, não funcionou legal também. Quando deixo o Excel vazio, ele funciona direito. Aí a minha dúvida é com relação a isso, tipo, é correto deixar ele vazio? É correto no front-end deixar ele vazio, sim. Aham. Quando uma outra pessoa vai acessar, tipo, por exemplo, vocês vão baixar aí a partir do que está no GitHub, vocês vão conseguir rodar isso no terminal de vocês. Sim, não, aqui o action pode ficar vazio, sim. Tá? Pode? Perfeito. Porque, tipo, dá esse bug na hora do resultado, quando o caminho tá assim, mas fica vazio, funciona tudo. Não, quando você envia o front-end, você pode deixar ele vazio, sim. Se ele tiver sem o action, ele vai mandar para o index.php, que é o arquivo aberto, para ele mesmo. Entendeu? Quando ele tem o action, ele vai procurar esse aqui, exercício 4 PHP aqui, dentro dessa pasta. Vai procurar esse arquivo aqui dentro. Aí ele vai dar o erro se ele não encontrar. Mas aí você pode deixar ele vazio. Tá? Pode deixar ele vazio. Tá, tudo bem. Era essa dúvida, por isso que eu coloquei o bloqueio naquele que foi um erro, que é uma coisa que já tem acontecido tipo, nos exercícios anteriores. Aí nesse último quadro, eu até sabia que eu tinha feito isso e eu alterei dessa forma. Só que Beleza. agora eu achei muito perguntar. Outra coisa que eu quero pedir para você e pro Jean é aqui, ó, no HTML, no CSS, quer dizer, fazerem novos estilos, tá? Esse eu fiz. Qual que você fez aqui? É porque parece que são estilos que eu já tinha visto nos outros. Não, eu mudei a cor e o formato da caixa, tipo, o espaçamento, se você... Não, mas o que eu digo assim é a propriedade mesmo, tá? Por exemplo, a propriedade background você já conhece. Só trocar a cor dele não é uma mudança de estilo assim, entendeu? Que lhe faz aprender uma nova habilidade, né? Por exemplo, seria colocar, sei lá, fazer algum efeito, fazer um efeito, por exemplo, eu quero fazer um efeito de cor, quero fazer um gradiente, quero fazer, na hora que a tela aparecer, a caixa descer de cima para baixo, sabe? Como se estivesse deslizando, tá? Então, assim, brincar com algumas outras coisas do CSS, em linhas gerais, assim, entendeu? Outras propriedades que vocês ainda não utilizaram,
Pegar, quando eu digo assim, quais outras propriedades? Uma propriedade só, duas propriedades que vocês ainda não mexeram, que vocês nunca viram. Tá? E então, por exemplo, como é que eu sugiro isso aqui? Eu sugiro normalmente as pessoas navegarem em sites, né? Ver algum efeito no site e colocar, por exemplo, tem um efeito. Como é que é o nome do efeito? Aquele efeito que a imagem mexe no fundo. Como é que é? Animation? Não, efeito CSS Background Image. Esqueci o nome. Nossa, gente, esqueci. O nome do efeito. É um efeito que quando a gente vai descer na imagem, a frente vai descendo mais rápido e o fundo vai descendo mais devagar. Parallax. Ah, Parallax, isso. Nossa, que fácil. Quem falou aí? Eu não tô ouvindo direito a voz? Eu, Parallax, Viviane. Ah, tá. Ó, seu áudio sumiu, Liliane. Tá abafado. É que eu tô com um fone diferente. Um Bluetooth diferente. Deixa eu ver se ele tem aqui uma página de exemplo. Aqui, ó, exemplo. Tá super lerdo. Olha lá, ó, tá vendo que o fundo mexe mais devagar? Deixa eu ver se esse aqui dá pra ver melhor. Nós podíamos ter arrumado um site melhor pra fazer isso. Ah, esse aqui pode dar, vamos ver. Ah, aqui ele colocou um GIF aqui, ó. Não, mas não é esse. Ainda não ficou bom, não. Colocando link de site, mas a gente acha site antigo, né, cara? É lá, e nem funciona. Mas esse efeito Parallax, então assim, buscar colocar alguma propriedade nova, tá? Neles. Isso aí é para vocês ir pegando o domínio do CSS, tá bom, pessoal? Conhecendo outras propriedades deles. É um requisito, assim? Não, a gente não vai bloquear a sua tarefa se não tiver isso. É apenas uma questão assim de... Quando entrarmos lá na frente, onde a gente vai usar libraries de front-end, se já tiver aprendido mais dessas propriedades, esses itens novos, vai ser mais fácil para vocês pegarem essas outras que a gente vai fazer, tá? Então é só para poder adiantar lá, beleza? Beleza. Então tá, acho que aqui nós finalizamos aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Finalizamos o Word. Eu tenho algumas duas, acho. Primeiro, uma das coisas que você colocou na observação lá, que você tinha para corrigir, é aquela mensagem que aparece no primeiro momento em que você clica no exercício, que é undefined, que alguma coisa lá sobre o código da Lei 24. Sim. Aí eu consegui corrigir isso, eu assisti um vídeo e o cara faz uma coisa lá e realmente a mensagem some. Só que aí o código, o site fica inutilizável. Você coloca o número lá e ele não te dá a resposta. Aí eu falei, pô, o cara trouxe uma solução, mas deu outro problema. Não, na verdade, agora eu sei o que é. Ele colocou lá um erro reports lá e deve ter colocado uma numeração dentro da função, tá? Essa configuração que ele colocou lá, essa configuração não é boa.
Por que que ela não é boa? Porque ela esconde falhas do site e você, como desenvolvedor, não vai ver. Tá? Então, o ideal é que você faça um tratamento no código para isso. O problema daquele valor, ele só aparece aquele warning para você porque você está tentando acessar uma variável do PHP que não existe ainda, porque o cara não submeteu o formulário. Então, sabe quando você coloca o post e o colchete lá? Mas não existe esse colchete ainda, não existe esse post. Por quê? O post só acontece depois que eu aperto o submit do formulário. Quando eu carrego a página, eu não apertei o submit. Então o post não existe. Nas aulas que eu gravei fazendo lá o primeiro exercício, eu não sei se está naquela playlist também, eu faço uma condicional, um if lá, para saber se o post tem algum valor. Para ele só processar o PHP se o post tiver valor. Se o post não tiver valor, ou seja, o count dele for zero, sem valor nenhum, ele não fazer nada de PHP, só escrever o HTML. Tá? Então, o problema que está acontecendo é isso. Estava processando variáveis que não existem no formulário. Tipo, porque o formulário não foi enviado ainda. Tá? Então, isso aí eu não sei se eu coloquei. Isso que eu tô falando, não sei se está naquela playlist que eu gravei lá e deixei fazendo o primeiro exercício. Mas nas nossas aulas aqui eu mostrei o tratamento daquela mensagem. Tá? Eu faço uma condicional para o post. Uhum. Beleza? E o segundo, eu acho que é mais de lógica mesmo. Eu tô pensando que nem, primeiro, se o número é divisível por 3. Aí eu fiquei procurando em como fazer ele entender que, colocando um número que seja divisível pelos 3, apareça o resultado, né? Se ele é divisível o 12, né? Por exemplo, vai ser divisível pelo 3, 4 e 6. Uhum. Aí eu consegui fazer isso, eu demorei pra achar o símbolozinho que fazia o PHP entender, tipo 3, 4, 6. Aí eu achei também, mas não tá aparecendo do jeito que eu quero as coisas. E eu não sei, eu acho que é um problema de lógica mesmo, eu devo estar montando a parada de um jeito errado. Aí eu tô tentando pensar o jeito que é. Sim. O que acontece nessa lógica? A lógica é muito simples e talvez você esteja pensando de uma forma muito complexa. E que é um problema na nossa área de TI. A gente está trabalhando isso aqui. Tá? É bem comum. Olha, eu estou numa situação, até poder trazer isso aqui, né? Eu estou numa situação que eu estou com um projeto para poder ser lançado e o projeto está atrasado há 15 dias por um pensamento a nível de complexidade. Uma coisa que é muito simples, a pessoa está pensando de forma muito complexa. Aí o que acontece? A pessoa começa a ler um monte de coisa, a ver um monte de vídeo na internet e acaba se confundindo mais. Eu não posso fazer isso aqui sem ter aquilo. Eu não posso fazer isso sem ter isso. Eu não posso. Aí no final das contas a gente está sem lançar. Por quê? Se eu não posso fazer o C sem ter feito o a pessoa começa a fazer o A e percebe que tem que fazer o M. Aí a pessoa vai pro M. Mas para fazer o M precisa do N. Aí não sai, porque sempre tem uma coisa, sabe? Então assim, a pessoa não está conseguindo pensar de forma simples. Tipo assim, cara, faz e vê o troço funcionando e depois você pensa o que você vai melhorar, tá? E aí a solução para o seu problema é muito simples, é coisa que você já fez várias vezes, que eu já vi no seu código, entendeu? E aí muitas vezes a gente fica tentando fazer uma forma muito perfeita. E aí isso pode gerar complexidade. Se você quiser compartilhar o seu código aí, a gente conversa um pouquinho sobre ele, tá? E aí você pode compartilhar e nós olhamos isso. Muitas vezes a solução que a gente encontra funciona, mas não está um código e não sei o que perfeitamente correto, o melhor código do mundo e não sei o que. Mas aí a gente fala que a gente pode melhorar ele. Pós a entrega para o cliente, a gente cria um chamado débito técnico e vê uma outra forma de fazer o código que seja melhor. Meu amor, acho que você vai ter que chegar lá e perguntar. Ela já tá acordada. Tá bom? Eu acho que ela deve estar... Eu vou esperar mais um pouco, né? Tá. Então, quer ver? Vamos lá no seu código lá pra gente ver o que você fez lá. Primeiro dessa parte. Isso.
Se ele tirar modificar o action, eu acho que muda, porque era o que estava acontecendo comigo. Tirar o action? Não, isso aqui é só carregar a página dele e já mostra. Esse que tá aparecendo o number. É. É porque ela, undefined, quer dizer que está tentando acessar uma propriedade chamada number, que não existe. Ela não existe ainda, ela só existe depois que você preenche o formulário e clica em enviar. Exatamente. Então ele tem que fazer um if lá. Number existe? Se existir, então continua o meu código de PHP. Se não existir, pula. Né? É um if. Está faltando para ele colocar lá para subir aquela mensagem. Então, eu pensei, tipo assim, quando eu coloco esse número aqui, aí ele aparece, não é indivisível por nenhum deles. E eu só coloquei, isso daqui é só o echo que faz. Aqui, esse else. Aí, o código tava assim antes, tava só com esses aqui. Tanto é que só vai aparecer se ele é divisível por 3 aqui, né? Uhum. Aí eu adicionei esse aqui, pra tentar corrigir aquilo que você tinha dito, se for divisível por 3, por 4, por 6, para aparecer se ele é. E aí, tipo, ele tá aparecendo. Só que tá aparecendo também o primeiro lá, o 3. Aí depois vem a segunda mensagem dizendo que ele também é divisível pelos outros. Sim. Uhum. É porque ali é ou, né? É ou também. Se você coloca o número 6 aí, digita 6 e manda enviar lá no seu formulário. A 6 é divisível por 3, o número 6 é divisível por 3, por 4 e por 6. Mas ele não é divisível por 4. Então. Porque vamos lá pro seu código. Vou ler o seu código em voz alta. Tá? Vou ler em voz alta pra depois a gente vai repassando ele ali. Porque isso aqui é um exercício de lógica. Tá? Então, vou começar ali desde o início. Vou pegar o number. Ali, ó, Letícia, aquele post number ali é onde está dando o undefined dele, ó. Porque number não existe. Então, ele está tentando acessar uma propriedade que não existe. Tá? Ele tem que fazer uma condicional para todo esse bloco de código aí para saber se number existe, então executar. É um if, sem else, para todo esse código aí, que aí não dá aquela mensagem. Então, vamos lá. O number vai pegar o post number. Number é divisível por 3? Sim. Se for sim, ele vai entrar aí dentro. Se não, ele é divisível por 4? Vai entrar lá. Se não, se. Se não, se ele é divisível por 3, se ele é divisível por 6, ele vai entrar na mensagem de baixo. Acabei esse bloco. Esse bloco de if começa na linha 26 e termina na linha 36. Acabou. If, se não, if, se não, if. Aí começa outro if. O número, ele é divisível por 3, ou divisível por 4, ou divisível por 6. Se for divisível para qualquer um desses números, eu exibo a mensagem que está dentro da linha 39. O número 6 é divisível por 3, por 4 e por 6, porque é ou. Tá? As duas barrinhas é ou. Tá? Então, aí por isso você fala, ou você é divisível por 3, ou por 4, ou por 6, eu exibo a mensagem que está ali dentro. Se não, você não é divisível por nenhum número. Tá? Então, o que acontece? Qualquer uma, como é ou isso, ou aquilo, e qualquer um desses 3 condições aí ele vai fazer. Mesmo que não seja divisível pelo 4, como apareceu lá. Isso, porque você colocou ou. Então quer dizer que ele puxa essa mensagem aqui, por exemplo, o 6 é divisível pelo 3. Aí só por isso ele já vai aparecer essa mensagem porque ele pega que é divisível por 3. Isso, quando você usa ou e ele testa o primeiro, se o primeiro for verdadeiro, ele ignora os outros. Porque é ou. Entendeu? Eu pensei nisso também. Então aqui teria que ser assim, o número ele é divisível por 3 e divisível por 4 e divisível por 6. Nossa! Demorei pra caramba pra achar esse negócio aqui, ó. Eu tenho que achar o que é o E. O I o I comercial. Coloca 2 I comercial aí. É 2 I ou é um I comercial? Nem lembro mais, gente. Acho que é 2 I. É um I comercial. Isso.
Vamos ver. A gente já vai fazendo no autocomplete os negócios. Será que atualizou aqui? Ó, tá. Vou colocar os 3. É por 3, o número não é divisível por 3. Não, você salvou o arquivo lá? Alguma coisa. Salvei. Salvou? Sai uma bolinha. Não, volta lá na sua mensagem da janela lá, do negócio. Ah, não é divisível. O número 6 não é divisível por 3 por 4, porque caiu no não. Caiu no else já. Caiu aqui? Caiu aí, olha lá. Tá o não escrito lá. Olha lá, o número 6 não é divisível por 3, por 4 ou por 6. Sim. Tá? Tira esse else. Pronto. E aí quando ele não for dividir? Ele é divisível por 3 e por 6. Deveria estar exibindo 3 e 6. Sim. Entendeu? Por que não caiu aqui então? Nesse. Porque, E aqui ele não, porque aí é só se for divisível pelos 3 números. Ah, sim. Tem que ser ao mesmo tempo por 3. Então, se você for lá e colocar 12, se você colocar 24, por exemplo, vai dar, vai cair ali. Porque foi para os 3, agora é I. Só vai entrar naquela mensagem se for divisível pelos 3 números. Deixa eu ver um aqui. E no caso, se não for divisível, deixa eu ver. Aí não, mas eu tenho que deixar um else aqui, porque quando não for divisível tem que aparecer uma mensagem, né? Uhum. Tem que aparecer uma mensagem, mas não é um else. Tá? Poderia ser um outro if mesmo. Que seria, pode ser o ou, a versão negativa do ou. Tá? É possível você fazer a versão negativa do ou, que é você faz o if aí, coloca o ou do jeito que você tinha colocado antes, não, sem ser if else, tá? É um novo bloco mesmo, tá? Pode fazer um novo bloco. E aí coloca aquela condicional lá de cima, só que troca o i comercial que está lá em cima pelo ou. Copia o parênteses lá de cima. E joga aqui no. Joga ali no if, lá no if, né? Na abertura do if ali, ó. Aqui? Aqui antes da abertura. Igual a sintaxe do if mesmo. If, parênteses. Cadê? Não tem parênteses aí. Não é não. É antes da chave. Ué. Isso. Aí só troca o i comercial ali pro ou. Tá? Agora a gente vai negar isso. Tá? A gente quer uma situação onde ele não seja divisível por nenhum número. Tá? Então a gente tem que negar essa nossa condicional. Aqui quer dizer que qualquer número que ele for divisível, ele vai entrar ali embaixo. Só que eu não quero isso. Eu quero que ele não seja divisível por nenhum. Tá? Então a gente tem que negar a condicional. Tá bom? A gente tem duas formas. Tá bom? Beleza? Tá bom? A gente vai negar ela.
Podemos fazer isso? Ou vamos lá, tipo, igual a Nazaré aqui, os negócios. A gente vai negar ela, né? Então a gente quer que. Tem várias formas de a gente fazer essa condicional. A gente pode copiar a condicional dali de cima e trocar aquele igual igual por diferente. Tá vendo onde tem mod 3 aí tá igual igual a zero? Quer dizer que tem que ter resto zero. Se eu coloco o diferente, ele fala assim, ó. Se um número com mod 3 for diferente de 0, diferente no 4, diferente do 6, você entra aqui dentro. Tá? Então a gente pode só trocar o igual igual por diferente. Eu tenho igual, eu quero igual, mas só vou levar isso aqui se for diferente. Só vou ficar com isso se for igual. São condicionais que a gente faz em tomadas de decisões. Tá? Então, uma das formas de fazer é isso, copiando de cima e colocando. E a outra forma que eu estou falando para você... Pode deixar o zero aí. Onde estava. A outra forma que a gente pode fazer é negar essa expressão inteira. Dizer que essa expressão ela precisa ser false para entrar aí dentro. Ou seja, não tem que dar certo nenhuma dessas opções. Tá? No PHP a gente pode fazer uma exclamação. Tá? Que é como? Coloca um parênteses no início. Vou te mostrar as duas formas. Tá? Coloca um parênteses no início do if lá. Isso que... Coloca um parênteses aí. Em dúvida. O que é a expressão que está causando essa negação, entendeu? Isso. Aí coloca uma exclamação. Agora. E coloca um parênteses no final. Porque se você abriu dois parênteses, você tem que fechar dois. A exclamação, ela faz o que é false virar true, o que é true virar false. Ela inverte. Tá? Nossa. Tá? Então, esse é um jeito. Então, salva, vamos testar, vamos ver se isso aqui vai funcionar, se a lógica vai funcionar. Tá? Aí coloca aí o número 15 aí. Ah, não, 15 é divisível, né? É divisível. Coloca o 7. E 21 não. Coloca o 7, que não é divisível pra ninguém. Ah lá, 7 não é divisível por 3, por 4 ou por 6. Caramba, Andimar, mas esse método aí a gente nunca viu, não. Eu, Tá. pelo menos, não tô lembrado, não. Tô te mostrando agora. Esse é o objetivo. Agora vamos fazer de um outro jeito. Tá? Que pode talvez ficar mais claro. Volta lá. Copia a linha 38 inteira. Copia. Lá na linha 42, seleciona tudo e cola. Pegou um... É isso. Aí onde está igual igual, você coloca diferente. O diferente é o sinal de menor e maior junto. Esse sinal? Não, é o... Não, desculpa. É exclamação igual. Desculpa, exclamação igual. Tô confundindo, gente. Tô mexendo com tanta linguagem diferente que eu tô até confundindo o negócio aqui. Eu acho que é isso aí, ó. A Liliana me corrige aí. Cada hora eu tô um dia eu tô numa linguagem, no outro dia eu tô pra outra, embolando a cabeça tudo, cara. Tá. Eu pensei que fosse exclamação igual, igual. Não, é só trocar um igual pelo exclamação. Ah, tá. Né? Yeah. Isso. Esse é o diferente. Então, pode rodar. Pode salvar e rodar. Coloca o 7 aí de novo. Isso. E... Coloca o 13. Beleza. Funcionando. Então, volta lá para o seu código. Então, olha lá. Então, ele está dizendo assim. Se o número não for divisível por 3, não for divisível. O de cima é, na linha 38, se o número for divisível por 3, o 0 igual ali quer dizer que o resto é 0. Então, se der resto 0, quer dizer que é divisível. Se for divisível, e for divisível por 4, e for divisível por 6, você exibe essa mensagem. Embaixo já é. Se o número não for divisível por 3, não for divisível por 4 e não for divisível por 6, é isso, porque isso aí está checando se tem o resto diferente de 0. Se tiver o resto diferente de 0, quer dizer que não é divisível.
tá? Então, nós fizemos de duas formas. Uma usando o ou com a exclamação, e isso aqui é a mesma coisa do outro jeito de escrever, tá? Os dois jeitos. Aí, qual jeito que você vai escrever? Aquilo que for mais fácil de você voltar nesse código, ler ele e entender. Ah, fica mais claro para mim a exclamação igual do que aquela exclamação no início de tudo e negando tudo. Então, você pode deixar desse jeito, tá? Qual que é a sintaxe melhor? É aquela que vai ser mais fácil para você entender o código, tá bom? Você ainda tem um problema para resolver, tá, Jean? Que é o quê? Digitei 6, ele tem que dizer que o 6 é divisível por 3 e por 6. Tá? Por enquanto ele está caindo só lá em cima. Tem uma coisa que você está fazendo aqui, que é colocar o else em tudo. O else ali em cima, ele faz o seguinte. É bom, você tem que juntar até o código, tá? Quer ver? Junta aqui porque vai ficar melhor a indentação. Vai ali na linha 29. Isso. Isso. Aí na linha 32 faz a mesma coisa. Tem gente tem gente que faz mais ainda. Ah, não, esse aí não. Esse aí não, porque esse é outro bloco. Esse aí não. Isso aqui é para você entender que ali eu tenho um bloco de if em cima que termina na linha 34, aqui eu começo outro bloco de if, embaixo começo outro bloco de if. São ifs diferentes, tomadas de decisões diferentes. Tá? Naquele ali de cima do if, ao último da linha 32 if ali, ele só vai entrar em um daqueles. Porque aquilo ali é um bloco só. Só que você quer que entre em mais de um. Você quer que entre na linha 27, quando você digita 6, e quer que entre na linha 33. Certo? Uhum. Você quer que entre nos dois. Se você quer que entre nos dois, não dá para ser um bloco único. Não dá para ser. Eu quero que entre um, aí você testa o outro, aí você testa o outro. Decisões diferentes. Tá bom? Decisões diferentes. Para ser decisões diferentes, você não tem else. Então, tira o else da linha 29 e da linha 32. Só deixa o if. É que você tirou o if também. Isso. Aí, para melhorar essa questão de visão, agora são blocos diferentes. Isso. Agora testa o seu código. Salva. E digita o 6 aí. O número 6 é divisível por 3, o número 6 é divisível por 6. Porque são blocos separados. Você tem que melhorar essa mensagem, colocar um BR aí, uma quebra de linha, para ficar bonito. Né? Trata depois isso aí. Tá? Mas ele já passou por um bloco, testou no número 3, depois ele testou no número 4, depois ele testou no número 6, depois ele testou todos os 3 juntos, depois ele fez o else, porque são decisões separadas, em cada um ele toma uma única decisão. O else if, então, que eu estava usando antes, ele é para ser utilizado quando eu quero tratar tudo no mesmo bloco, assim. Isso. Quando você não precisa de fazer, você precisa de fazer, ele é uma escada. Se a primeira opção já for verdadeiro, ele já pula o resto. Ele é nessa situação. Quando eu quero que ele não teste outras situações, eu vou colocando else. Tá? Aí eu vou enchendo de else if, else if. Aí ele testa o primeiro. Se o primeiro for falso, ele vai para o segundo teste. Se o segundo for verdadeiro, ele pula todos os outros testes que tiver naquele bloco para baixo, ele já ignora, já sai fora. Economiza código, economiza processamento. Mas, no seu caso, você quer fazer um teste por 4, por 3, por 4 e por 6. Você quer testar cada um. Você não quer que pule nenhum. Se você não quer que pule nenhum, é isso. Imagina que você fosse na feira e aí, olha, essa aqui era a sua condicional antes. Tá? Vamos imaginar assim. Ó. A condicional é o seguinte. Se tiver laranja, eu levo. Se tiver maçã, eu levo. Se tiver maracujá, eu levo. Essa é a condicional. Eu vou levar as 3 frutas. Eu quero chegar em casa com as 3 frutas se tiver as 3 frutas na feira. Tá? Desse jeito que você fez, eu chego lá na feira e falo assim, tem laranja? Tem. Levei. Tem, qual que foi a outra fruta? Maçã. Tem maçã? Não tem.
pulo pro próximo. Tem maracujá? Tem, levei. Então eu levei a laranja e o maracujá. Pulei a maçã porque não tinha. Do jeito que você tinha feito antes. É um sim, não. Tem laranja? Tem, já levei e fui embora da feira. Nem olhei as outras frutas. Mas ele ficou perfeito. Nem ignorei. Agora, tem laranja? Não. Então, que é o Else. Então, tem maçã? Não tem. Então tem maracujá, porque eu quero só levar uma fruta. A minha primeira opção é a laranja, a segunda opção a maçã, a terceira opção maracujá. Só quero levar uma. A que tiver primeiro eu levo e ignoro as outras. Não é o nosso caso. A gente quer a feirinha do 3, do 4 e do 6. A gente quer os 3. Se for, eu quero saber dos 3. Tá? Quando eu quero saber dos 3, pode ser feito assim. Tem outras formas de fazer isso também, tá? Switch case, não sei o que. Tem outras lógicas, outros modelos que poderiam em sintaxe ficar melhor o código. Mas, cara, não é para preocupar com isso. Tá? Por enquanto é um jeito que você lê e entende. Tá muito fácil de ler. Beleza? Beleza. Então, agora é isso, beleza. Aí você fez aqui, agora ele exibe as 3 mensagens. Só que agora digita o 12. O número 12 é divisível por 3, por 4, por 6. E depois você escreve de novo. O número 12 é divisível por 3, por 4 e por 6. Peraí. Aqui a gente vai dar um... Nesse caso, sei lá, daria pra eu usar um... Não. Nesse caso, na verdade, você não precisa mais da linha 38 a 40. Acabou. Caraca, e aí? Desse jeito ele faz... Ele faz tudo sem isso aqui? Não, a 42 você precisa, que você quer a mensagem que não é divisível. Tá? Que você não é divisível. Mas a da 38 a 40 você não precisa. Vamos ver. Aí. Ou seja, a solução para o seu problema era somente pegar o seu if e separar ele em blocos diferentes sem o else. Essa era a solução. Já resolve. Agora a mensagem está tudo junto. Você formata ela direitinho, coloca um BR ali no final para ele quebrar de linha depois de cada mensagem, entendeu? Para ela ficar cada uma em uma linha, porque tá tudo grudado, aí fica ruim de ler. Caraca, na minha cabeça não ia... Nossa, eu não ia achar que o problema era no else, porque tava funcionando, as mensagens estavam aparecendo, mas eu tava muito condicionado a achar que não era essas condicionais e... Era só isso. Eu achar uma forma de... Ó, você checa se é divisível pelos 3, no final você checa se não é divisível por nenhum para exibir a mensagem. Já tá feita a lógica. Tá? Já atende do jeito que tá aqui. O requisito da tarefa, tá bom? Beleza. Mas aquele warning que aparece primeiro, Edmar, a gente pode resolver ele colocando o i7? Não sei. Eu só colocaria um if ali pro number. Um blocão de if aí, desde o topo aí, que pegasse todo mundo, entendeu? Ah, você tá falando i7, né? i7. Um if com i7. Ah, sim. Sim, agora eu entendi. O i7 funcionaria. Daria pra poder colocar ele aí em cima e checar se ele existe. Tá? O que é esse i7? É uma função do PHP para saber se uma variável existe. Tá? Se ela não dá undefined. Você tem que fazer uma checagem aqui em cima, na linha 23, aí você tem que fazer um if e colocar todo esse seu bloco de código dentro desse if para aquilo lá não aparecer. Você tem que fazer um if para saber se post number existe. Tá? Sempre que eu abro um if eu tenho que colocar a chave? Não, primeiro é o parênteses. Agora você faz a sua condicional.
Pode ser o i7, coloca não, não é number, não existe não, a number só vai existir embaixo. Coloca s, não, agora, não sei se é junto, eu acho que é outros s. Isso, esse aí, ó. Cara, foi uma coisa assim que o cara tinha dito pra usar. É só colocar ele e E aí colocar saiu. aquele número, aquele valor que você está tentando pegar lá. O post aí, ó. Colocar aquilo em cima? Isso. Copia ele todo. Não, não é o number, não. Né? Eu quero o post. A gente está testando post. Eu quero só que você copie o post. Isso. Vai post number. Isso. Sem o ponto e vírgula. Tá? Depois você pode tirar lá. Não, aí o i7 é lá dentro. Tá? Aqui, volta lá. Quer ver? Vamos fazer de outro jeito. Apaga tudo aí. Apaga tudo. Vai lá no i7. Aí, beleza. Abre parênteses. i7. Não copia nada. i7. Olha pra você ver. Eu preciso que você entenda essa sintaxe aqui, ó. Tá vendo que eu tenho i7 ali? Ele tem um parênteses. Sim. Então você tem que abrir um parênteses. Na documentação dele aí tá dizendo, ó, na hora que você colocar i7, você vai abrir um parênteses. Então você colocou i7, agora abre um parênteses, digita parênteses. Digita aí, ó, no seu computador de parênteses. Isso. Agora você vai digitar qual a variável que você quer testar. Escreve mesmo, não copia lá de baixo não. Coloca isso, beleza. E post, colchete, number. Isso, aspas, number. Então, ele está perguntando assim: essa variável está setada? É isso que o if está fazendo. Essa variável está setada? Setada, essa variável existe? Esse set quer dizer isso. Se ela foi configurada, se ela está dentro da memória RAM. Tá? Se foi já submetida para a memória RAM. Então, ali no final agora do parênteses amarelo, tá vendo que o parênteses amarelo ali é do if? Você vai abrir a chave. Isso, dá um enter aí e cola todo o código de baixo aí dentro desse if. Não, aquilo ali não, tá? Você pegou a chave lá de fechar, não. Isso. Eu tinha que apagar isso aqui, né? Aí tem que arrumar lá em cima também a indentação. Aí seleciona todo esse de baixo aí, depois vai dando tab. Acho que pode selecionar tudo e dar tab, não? Nossa, eu nunca passei passando por ver. Aí, ó, aí já vai tudo uma vez, tá vendo? Mas essas chaves aqui são aqui mesmo? São, olha lá, ela tá ali mesmo, tá certo. Só essa aí que tá errada. Essa aí tá errada, o echo em cima é dentro do if. Nossa, se coloco o tab individualmente, bom saber dessa opção selecionar. Oi? Como é que é, Letícia? Eu também coloco o tab linha por linha. Não, seleciona tudo e já tá. Ah lá, você fez uma que tá errada. Esse amarelo aí que fecha lá em cima, lá, quando você coloca o mouse, lá, ele fecha lá, quando você coloca o cursor, ele mostra onde ele tá fechando. Ele é desse if que tá grudado na tela, então ele não vai. Agora a linha 28 tá faltando um tab. Aqui. Ué. Aí, beleza? Agora o que você tá dizendo aí? Somente se vai existir number. Ah, tem um erro lá no number. Tem um colchete ali, ó. Um colchete dentro do number ali, ó. Depois da palavra number tem um colchete a mais. Dentro da aspas. Verdade. Da aspas. Não, aí não. Ali tava certo. O que tava é dentro da aspas que tá errado. Isso. Ó, aí ele tá dizendo o quê? Se somente processa o meu código, somente faz o processamento dele, se o usuário tiver submetido o formulário. Porque se o usuário tiver submetido o formulário,
A variável number existe na memória RAM. Memória RAM do computador mesmo, do usuário, entendeu? Do servidor. Tá? Então ali você está checando se o number existe na memória RAM, quer dizer que o cara submeteu o formulário, ele faz o código de baixo. Porque não faz sentido se o cara não submeter. Tá? Vou te dar... Aí você pode recarregar aí agora. Que ele vai... Ah lá, já não tem mais a mensagem do warning. Tá? Porque ele não entrou na linha de baixo. Não entrou, não foi submetido, ele i7. E não existe, é undefined. Então, ele vai entrar na 24 e vai cair direto na linha 43, que não tem mais código nenhum. Por quê? Aí em cima vai dar false. Aí ele vai pular, acabou o meu PHP. Então não faço mais nada. Nossa, é bem parecido com o do cara. Eu deixei a aba aqui até aberta. Cadê? Ó, viu? Só Isso aí. Aqui ele faz um ou ainda. Se ela é ou que ele usa, né? Então, se o fname ou... Que isso? Ele colocou o ou várias vezes com a mesma variável? Deve que ele vai trocar. É porque ele vai trocar depois. Ele vai trocar para e-mail e mensagem. Então ele deve fazer assim, ó. Se o fname tiver sido setado, ou o e-mail tiver sido setado, ou a mensagem tiver sido setado, faça isso. Tá? Eu fiz esse teste, funcionou, mas o meu código tinha parado de funcionar. Quando eu colocava alguma coisa aqui, não aparecia. Mas o fundamento, né, era esse 7 aqui, mas quando eu tava vendo o vídeo, tá em inglês também, aí eu não consegui entender tão bem o que ele servia. Mas beleza, mas assim, do jeito que você tá indo, Jean, tá muito bom. Porque você não tá usando IA, você tá buscando a sintaxe, você tá fazendo, tá? Então, quando a gente vai é desse jeito mesmo, que é para poder seguir. E aí é só... Você pensa, if são tomadas de decisão. Então você pode ligar isso a tomadas de decisões que você faz todos os dias. Tá? Você vai chegar assim, eu vou fazer um omelete para mim. If tem ovo? Não tem. Então para que você vai fazer omelete se não tem ovo? Você entendeu? Aí, vamos supor que esse bloco do meio inteiro aí era fazer o omelete. Aí você checou lá em cima se a variável ovo existe na sua geladeira. Se a variável ovo existe, você vai descer e vai continuar o seu processamento. Se não tem, você vai pular. Talvez você vai pular assim, eu vou em algum local comprar ovo. Ou não, vou fazer outra coisa. Tá? Então, assim, o dia inteiro a gente faz decisões automáticas, sem perceber, de vários ifs na nossa vida. Assim, coisa que a gente vai definindo. Tá? Então, vocês podem perceber isso. Nada mais é aqui do que você passar isso para uma linguagem que o computador vai tomar essas decisões para você de determinado registro, de dados, de jogo, tá? Então, se eu tenho um jogo, o jogo também funciona com essas condicionais. Se o personagem tiver pegado esse item e esse item, eu vou falar isso para ele, tá? Então, se o usuário no jogo tiver tomado essa atitude, eu vou fazer isso, né? Então, são condicionais, tá? Então, esse if nada mais é do que isso. Então, na hora quando você for pensar a lógica, tenta talvez substituir o número 3, 4, 5 por tomadas de decisões que você faria, substituir isso por outra coisa. Eu quero saber se o número 12 é divisível por 3, por 4 e por 5. Então, igual eu falei aqui do exemplo da feirinha. Tá? Eu tenho que trazer frutas para casa. 3 frutas para casa. Se elas estiverem lá. Tá? Então, assim, tenta ver mais nisso. Então, por exemplo, por que ali aquele number ali a gente está checando o number? Né? Eu quero saber se o usuário registrou. O que faz sentido para mim ficar processando alguma coisa se o usuário não digitou nada no teclado dele, nada no formulário? Tá? Então, não preciso. Tá? Fazer isso. Então, ali eu faço essa condicional para não ter que processar nenhuma informação. Vamos dizer assim... O usuário chegou, a pessoa chegou na sua casa, mas não chamou na sua casa, só passou na sua rua. Tá? Vamos supor que ali embaixo é preparar um cafezinho. Você vai ficar preparando um cafezinho todos os dias na sua casa para receber uma visita que não chega? Não, a visita chegou, agora você vai fazer o cafezinho. Beleza? Então o i7 ali, ó, chegou visita? Fazer café.
Sem o i7, você ia fazer café todo dia lá. Café da visita. Eu não vou tomar. É café da visita. Tá aqui. E todo dia você ia jogar fora. E dar o seu warning jogando fora porque a visita não chegou. Tá? Então, isso são tudo tomadas de decisões. E aí, quando a gente coloca os ifs da forma correta, os itens da forma correta, a gente economiza processamento, economiza recurso, porque eu não preciso fazer determinado recurso se aquilo ali não aconteceu. Tá? Tudo que a gente vai fazer, comandos de repetição, que vai ter, que vocês vão ver que vai cair exercício de comandos de repetição e não sei o que, vai ter sempre como uma base uma condicional if. Ele vai ter a sintaxe dele do if, vai ter sempre um if para fazer repetição. Repita até acabar os dias de inscrições, ou até acabar o número de inscrições. Repita isso até 1000 inscrições. Repita isso até o dia 15. Repita isso até tal... Tá vendo? Tem uma condicional na repetição. Ou seja, o if que vocês estão vendo aqui, essa condicional, ela vai se desdobrar em várias outras coisas no processo de lógica, tá? De programação. Beleza? Então, acho que era isso, gente. Acho que passamos aqui. Foi bom que a gente pegou uma aula de lógica aqui. Eu tenho uma sugestão. A Letícia, ela já usa esse material, pelo menos inicial, né? Mas pelo que o Jean falou, eu acho que ele ainda não leu. É aquele material em PDF daquele moço lá que traz alguns comandos, né? Algumas coisas da linguagem do PHP. Isso te ajuda inicialmente, sabe? A ter, por exemplo, SEO tá lá, o I tá lá. Aquela apresentação. Tá mudo, tá, Jean? Só te avisando ainda que você tá falando aí. É verdade, eu lembro só de ter visto aquilo no início, quando vocês colocaram, assim, quando a gente começou a mexer com PHP. Aí eu falei, tá, vi isso aqui, mas não tô aplicando ainda. Aí eu decidi ir lá e nunca mais voltei pra ele. Olha ele agora, porque se eu olhar vai ser bem diferente. Porque ele vai dar exemplos de if. E ela é simples, sem você ter que ficar vendo aquele vídeo de 10 minutos. Aí agora você vai bater o olho, você já vai ler aquilo ali com uma outra lógica. Entendeu? Aí como é que você vai fazer? Porque os exercícios que eu estou passando é exatamente a ordem daqueles slides. É exatamente. Tá? Então, assim, exatamente. A complexidade dos exercícios, eles vão aumentando e aí vai descendo nos slides. Então, por exemplo, na hora que você pegar os slides dele e ver, isso aqui eu já fiz. Então, quer dizer que o exercício que eu já passei passou por aquele slide. Esse eu já fiz. Quando você chegar num slide que tem uma sintaxe que você nunca viu, o Edmar ainda vai passar um exercício que usa isso. Possivelmente é o próximo. Deu pra entender? Já é uma dica do negócio, porque eu estou seguindo exatamente aquele PDF para criar os exercícios para vocês. Aquela apresentação do PowerPoint, tá? Então aquela sequência lá, porque eu gosto daquela sequência dele, porque ela é uma sequência que começa simples e vai indo para o mais complicado. Então eu estou usando o IA, que eu tenho um prompt de IA, que eu pego assim, tá? Aquilo que está na apresentação e peço para ele gerar o exercício para mim. Aí eu coloco algumas coisas. Coloque uma situação assim, assado e não sei o que, e peço algumas coisas a mais para ficar diferente para cada um. Entendeu? E aí ele gera para mim, a IA gera o exercício e eu mando para vocês, mas eu estou usando exatamente aquela apresentação, tá? Aquela ordem. Entendi. Então dá uma olhadinha lá e na hora que você chegar numa apresentação, nossa, isso aqui não é, possivelmente é o exercício 4. Existe uma grande... Se isso aqui, já cheguei até o 3 aqui, e tá assim, até o 2, não sei o quê. Aqui, isso aqui eu não vi, possivelmente é o exercício 3 ou 4. A resposta. Igual esse negócio de if e set, né? Essa definição. Eu acho que eu usei isso praticamente em todos os exercícios, porque essa mensagem aparecia. Então, eu até sugiro, Letícia, você usar... que eu sei que você já usou nesse exercício que você fez, mas aí colocando o action, sabe? Pra gente testar desse jeito. Pra gente perder essa noção de que é o action lá do formulário que tá causando isso. O erro dela do action ali foi porque ela tá chamando um arquivo que não existe. Aí, mesmo com o i7, ia dar erro mesmo, porque ela chamou lá exercício 4 PHP que não existe na pasta ainda. Aí, ou ela colocaria index PHP ou deixa vazio, que aí ele vai chamar o próprio index PHP mesmo, de qualquer forma. No caso dela foi, naquele pull request dela foi isso. Eu não sei se nos outros foi um problema diferente, assim. Né? Então, legal, gente. E aí, Jean?
Fritou aí agora? Não, eu tava fritando ontem, mas quando chega aqui as coisas ficam tudo mais leves. Mas ficou mais leve porque você fritou ontem. Você entendeu? É, Se, meio se que você, tem. se você chegasse aqui hoje sem ter estudado ontem, tentado resolver ontem, você ia chegar aqui hoje, sabe quando você fala assim, nossa, esse negócio estourou a cabeça, nossa, é muita informação. Sabe quando você chega aqui? Você já pegou muita informação ontem. Então hoje a gente limpou. Quando você chega aqui, sendo que você não tinha pegado nos outros dias muita informação, a informação chega muito hoje. Sabe? Para você é muito hoje. Então, esse é um processo mais correto mesmo. Você buscou informação de vários locais, não sei o que, tal, tal. Opa, beleza. Agora ficou mais fácil a sintaxe aqui. Tá? Depois, com o tempo, à medida que vocês forem pegando essas lógicas e fazendo exercícios mais certinhos, assim, porque é só lógica agora até o exercício 5, né? Então, à medida que vocês forem pegando isso, depois a gente pode fazer uma atividade, assim, gente, escrevendo esse mesmo exercício de várias formas diferentes. Entendeu? Fazer a mesma coisa, só que com outra escrita de código. Só para você ver, ó, fizemos de um jeito 1, agora vamos fazer do jeito 2, do jeito 3, do jeito 4. Entendeu? Só para vocês verem que tem várias formas de resolver o mesmo problema. Tá bom? Letícia? Um exemplo disso, você lembra quando você falou sobre o índice, de fazer ele no PHP? Sim. Ontem eu tô vendo alguns vídeos assim também, né, pra eu tentar entender melhor esse exercício 4, porque nele fala sobre a função de calcular, né, tipo, mostrando lá. E aí ele ensina também a fazer um exemplo dentro do PHP, tipo, sobre a função de calcular. Eu pensei que nossa, demais já explicou sobre isso, foi quando ele apresentou o índice, sabe? Aí eu pensei, mais uma forma de fazer isso, eu vou fazer isso agora. Depois vou fazer assim, um pouco mais extenso, mas tipo, é mais fácil, assim, né? Tipo, de entender o processo e tal. Isso. E é isso, aí você vai pegando, assim, quando você vai vendo, igual aí no caso da Letícia, ela pegou um outro trabalho de outra pessoa, um outro jeito de ensinar de outra pessoa e viu uma outra forma de fazer. Então é isso aí vai colocando a bagagem para vocês. Quando vocês chegar diante de um problema de código, que vocês têm que resolver via código, vocês vão pensar qual a melhor solução para eu fazer isso. Eu sei essa e essa. Será que tem mais alguma? Vou fazer uma análise. Já eu tenho essas 3 soluções, mas vou fazer uma análise. Fiz uma análise e então... Deixa eu aceitar aqui. Eu fiz uma análise, então eu vou para esse outro caminho aqui. Tá? E é isso. Tá? Programação é isso, tá, gente? A gente vai melhorando com o tempo mesmo no projeto. Então, o que eu vou olhar no teste, tá, gente? No código, nós não vamos cobrar de vocês um código que seja simplificado, tá? Um código simplificado, quer dizer assim, você fez a melhor técnica que deixou o seu código de 40 linhas com 10. Não. Tem um jeito que poderia deixar com 10 linhas ali? Tem, mas não vamos usar isso, tá? Não é isso que a gente vai barrar no Code Review, tá? Code Review a gente vai barrar a sintaxe, indentação, se tá tudo ali dentro. A gente vai tentar ver pelo código de vocês no Code Review se cumpre a tarefa. Por exemplo, isso que aconteceu no seu aí, Jean, eu acho que eu aprovei um da Letícia também, não sei se foi da Letícia, um de vocês aí eu aprovei também, que eu só percebi que estava com a lógica errada quando eu fui testar. Quando eu li o código eu não percebi que estava errado, eu só fui perceber na hora que eu fui testar. Tá? Então passou pelo meu olho no Code Review que a lógica estava errada e só fui perceber na hora do teste. Isso é normal de acontecer também. Tá? E aí assim, o teste a gente quer que a tarefa funcione. Não existe a gente não entregar uma coisa para o cliente que não funcione. Tá? Então tem que funcionar lá. Tive que digitar um monte de if para fazer a solução do cliente? Beleza. Aprovado, depois a gente vê uma forma diferente de fazer. Igual a Letícia falou, com a medida que vai pegando conhecimento, vai pensando em outras formas. Mas o teste tem que passar 100%. Beleza? Não, realmente, acho que é bom a gente fazer desse jeito, porque uma vez eu vi o código do cara que na estrutura HTML dele tinha uma linha.
tava tudo no CSS, alguma coisa assim. E o site dele fazia um monte de coisa. Aí eu falei, tipo, eu não conseguia entender, sabe? Por mais que eu tivesse lido lá, ainda não consigo entender como é tão simplificado e faz tudo aquilo. E aí a gente vai pegando com o tempo. E aí nesse caso o CSS entra aquilo que eu falei no início. Vai sempre tentando pegar uma coisa nova de CSS, sabe? Chega na internet ali, ó, e pesquisa. Como eu posso usar uma nova fonte de texto do Google, importar uma fonte do Google para dentro do meu projeto. Vocês nunca importaram fonte, né? Sei Sim, a lá. gente fez num dos exercícios de HTML, a gente fez. Lá no exercício, lá no do cara que vocês fizeram o import de fonte, né? Entendi. Tanto imagem quanto fonte. Sim. Olha, por exemplo, importa uma fonte de ícone. Tem fonte de ícones com calculadora, com não sei o que, aí você pode colocar a calculadora na tela, entendeu? Você vai colocar o negócio, tá vendo? Brinca com isso, com esse tipo de coisa, assim, pesquisa. Como eu posso usar ícones de fonte aqui? Como eu posso fazer efeitos de CSS? Procura assim, efeitos de CSS. Como eu posso fazer uma caixa flutuante com uma sombra no fundo, assim, assado, que mexe? Sei lá, entendeu? Então, pensa coisas assim, coloca umas pesquisas assim na internet, pega o código e vai copiando o código e tenta implementar ele, tá? Não estou dizendo que vocês têm, gente, parar a lógica de programação, tipo assim, obviamente a prioridade é esse if que o Jean fez, ele dominar isso. Então, o objetivo aqui, ele domina, isso aí é do back-end, aí eu tenho o front que é o CSS, mas se tiver que gastar mais tempo, que seja ainda na lógica. Se você tem um tempo, você tem que gastar, que seja na lógica. Por isso que nós não estamos bloqueando tarefa que não tem muitas propriedades CSS. A gente só vai bloquear quando vocês estiverem ganhando a bolsa, porque aí é 3 a 4 horas por dia, dá tempo de você estudar um CSS e fazer uma coisa diferente, tá? Então a prioridade realmente é a lógica, mas tenta, à medida que for dando, colocando alguma coisinha assim. Letícia? Então, esses dias até fiquei pensando sobre isso, assim, né? Tipo, agora que a gente tá aproximando um pouco mais dos 5 exercícios, ontem, por exemplo, eu fiquei até de todo, assim, né? E aí, às vezes, tipo, por exemplo, ele também me respondendo à noite e tal, tipo, até tô entrando, às vezes, pelo bot, pelo celular, e penso assim, meu Deus, tipo, vai ficar mais rigoroso, mesmo tendo que explorar. Eu já pego pra fazer, tipo, tem exercícios que eu tô ficando, tipo, vários dias, e, tipo, eu fico 4, 5 horas e não consigo. Aí eu fiquei, será que eu vou conseguir, tipo, Vai. chegar nesse momento? Pode ser que em algumas horas vai te exigir. Uhum. Algumas coisas, tipo, por exemplo, eu penso, não, por exemplo, alguns erros que têm acontecido agora, eu penso, mas quando chegar nesse momento, talvez eu não repita esses erros, porque, tipo, já tô entendendo algumas coisas e que vai me poupar, tipo, um pouco mais de tempo. Tem coisa que eu erro 1, 2, aí eu penso, não, agora eu não vou errar mais. Aí, tipo, isso vai acontecer. Mas eu não sei dar conta, Aham. enfim, que é... Vou te responder algumas coisas sobre isso, assim. Primeiro, por exemplo, você falou que ficou ontem o dia inteiro. Como é que você ficou esses dias? Todos esses dias você ficou nos Titãs 4 horas por dia? Todos? No mínimo? Ou teve algum dia que você só fez 30 minutos, 1 hora ou não fez? Sábado e domingo não. Mas na sexta eu fiquei mais ou menos isso também, com umas 4. Eu tô falando assim, na semana inteira, de segunda a sexta, você tá fazendo 12 horas no Titã. Ó, você tá fazendo 20 horas por semana? Não. Tá vendo? Por isso que acumula. Esse é o ponto. Tá acumulando. Se todos os dias hoje você já começar a fazer 3 horas, 4 horas, você já começar a fazer isso, você vai ver que seu cérebro vai acostumar mais com o código, você vai desenvolver mais rápido, porque você não faz... É um dia que você fica 10 horas direto, mas no outro você fica 1 hora. Entendeu? Esse é um fator, tá? Esse é um fator. Então você vai pegar aquilo e vai dividir. Então como você vai ter que fazer um pouquinho todos os dias, porque você tem um dinheiro para poder se manter um pouco todos os dias. Agora você tem que parar para fazer seus freelas e tal. Então você não consegue. Quando você tiver um dinheiro, você vai poder dar mais prioridade a esse estudo. Então você vai conseguir fazer 2, 3 horas por dia, no mínimo, com certeza. Então isso vai facilitar para o seu cérebro esse processo, porque o cérebro também cansa. Tá? Agora sim, quando tiver coisas novas, Letícia, é bem provável, a Letícia tá aí de prova, a Liliane tá aí de prova, que ela passava e extrapolava as 4 horas por dia, principalmente quando entrar coisa nova. Tá? Quando o cérebro tem que cair a ficha para um negócio. O que o pessoal fazia? E é a tática do pessoal.
tá? A tática pessoal é o seguinte, por exemplo, no exercício 6, vocês vão fazer o front-end, vocês vão fazer o back-end, isso cards separados, tá? Igual vocês estão fazendo. Front-end, back-end. O último card, teste automatizado. A Pamela vai dar uma aula para vocês de teste automatizado. E ela vai ensinar vocês a fazerem testes. Então você vai ter um card de teste automatizado. Depois eu vou pedir do exercício 1 ao 5, você criar um card de teste automatizado para o exercício 1 ao 5. Você vai reforçar o conhecimento de teste automatizado no exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai ter um card para cada um. Você vai conseguir, quando você acabar quando você fizer o teste automatizado, fizer o segundo teste automatizado, você vai conseguir fazer os outros no mesmo dia. Aí o que os titãs faziam? Seguravam os cards, não moviam os cards. Você entendeu? Tipo, olha, eu já ganhei a presença já de hoje e de amanhã. Porque quando você move um card hoje, você ganha a presença de hoje e de amanhã. Você ganha de um dia pra frente. Então, ele segurava, os titãs seguravam os outros cards já resolvido para mexer depois de amanhã. Depois de amanhã eu movo de novo e ganho mais 2 dias. Então, eles tinham prazo para fazer o próximo exercício. Então, isso é manipulação de recurso. Você tem um recurso, você tem que manipular ele. Tá? E isso faz parte de uma habilidade de soft skills. Planejamento, você habilitar os recursos que tem, dentro do tempo que tem, para você gerenciar, não perder a bolsa, não ganhar falta e não sei o que. Tá? Então, é a habilidade que a gente trabalha aqui dentro. Então, os titãs faz isso. Então, assim, vai dar conta, tá? Tem como fazer. Tá? Então, pode ficar tranquila nesse sentido que, de certa forma, eu acho que a bolsa, o dinheiro ajuda muito, gente. Tá? Ter o dinheiro ajuda muito. Porque você vai pensar 2 vezes assim, ó. Pô, tô ganhando 650 reais. Aí vamos supor que você aparece um trabalho para você fazer aí de, sei lá, de 900 reais para poder fazer. Tô chutando aqui, tá? Mas que vai tomar um tempo gigante seu do mês. Você, cara, não vale a pena eu fazer esse trabalho. Porque ele vai atrapalhar os meus estudos. Entendeu? Então, assim, você só vai optar por pegar trabalhos que tenham um valor que significa mais significativo para você. Então, você vai, entendeu? Então, você vai deixar mais tempo para os seus estudos. Você vai escolher melhor os freelas, as coisas que você vai fazer com uma bolsa dos 650, tá? Eu acho que eu penso mais tipo, com relação ao tempo que eu tô em bloqueio em algumas coisas. Que, por exemplo, eu ainda não tenho essa habilidade de ir fazendo, por exemplo, outros fronts, outras coisas, tipo, enquanto eu tô com bloqueio. Aí eu fico assim, meu Deus, eu tô muito tempo com bloqueio e eu não faço ideia tipo, de como resolver isso. Aí eu fico angustiada com isso. Eu penso, nossa, se eu tivesse essa bolsa, eu, sabe, tipo... Enfim, que quanto mais tempo você fica em bloqueio, tipo, é como se você tivesse em falta, né? Sim, quanto mais bloqueio, sim. Só que assim, é isso que o pessoal faz. Por exemplo, você vai desbloquear. Você vai ter bloqueio, desbloqueia. Bloqueio, desbloqueia. Normal, o ciclo seu vai ser esse, até o final do programa. Você vai bloquear no teste automatizado. Você vai bloquear. Você vai ter um bloqueio mental, porque é novo para você no primeiro exercício, talvez até no segundo. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, você já vai saber de cor. Aí o pessoal fazia rapidão. E deixava, porque depois vai me bloquear. Aí ele chegava e mandava uma mensagem para mim. Ô Edmar, me manda o exercício 7. Eu falei, mas você nem fez os testes automatizados? Não, eu já fiz, só que eu não vou mover agora. Eu mandava o exercício 7, a pessoa começava a adiantar o exercício 7. Só que tá cheio de card pra pessoa mover. Entendeu? E aí a pessoa conseguia fazer o exercício 7. Ela falou, agora eu vou movimentar 2 de uma vez, porque eu tenho mais um pacote de tarefas aqui pra entregar que não vai me dar falta. Entendeu? Então, tá vendo? A pessoa trabalhava com uma margem nisso. Pra quando esse bloqueio ocorrer, ele vai movimentando as outras. Desbloqueou, faz um monte de uma vez. Tá? Então a ideia é essa. A ideia é que na hora que você estiver no bloqueio, tá? Na hora que você estiver entrando no bloqueio, você consome o que você deixou guardado. Desbloqueou, faz um monte de uma vez. Tá? Faz um monte de tarefa. Teve um titã que ele pegou assim, por exemplo, igual aí, vocês estão no exercício 4, vocês fazem o exercício front-end e depois vocês fazem o back-end. Teve um titã que pegou do exercício 10 ao exercício 15 só fazendo front-end, sem mexer com back. Era final de semestre, faculdade, apertando. Pra que eu vou mexer com back-end que vai me fazer eu fritar a cabeça?
Vou fazer o front-end do exercício 11, o front-end do exercício 12, do 13, do 14, do 15. Vou mandar o front-end, ganhar minha presença e depois eu volto fazendo o back-end quando eu tirar de férias. Entendeu? E tá tudo certo também. Tá tudo certo. Então... Faz assim, por exemplo, pode movimentar só front? Pode. Você tem que movimentar o card segundo a regra do programa. Se você movimentar só front, o que vai acontecer é que depois você só vai ter back-end para resolver. Que se você tem bloqueios no back-end, você vai ter muito mais bloqueios lá. Então você vai ter que fazer muito mais horas por dia. Tudo, gente, é uma coisa assim. Você saiu do problema agora e jogou ele para frente. Tá? Mas é um gerenciamento de recursos. Cara, eu posso fazer isso? Eu preciso fazer isso? Porque o ideal é, se você tem condições de entregar tudo certinho, entrega tudo certinho, que é melhor. É melhor pro seu cérebro que tá aprendendo tudo, para pegar o contexto, é certinho. Mas, cara, tem hora que não dá. Gente, tem hora que o troço vai apertar, que a vida dá umas rasteiras na gente que não dá. Então, você tem que ver aonde eu consigo negociar. Ah, eu consigo negociar isso aqui na minha faculdade, mas isso aqui nos Titãs. Entendeu? Então, você vai negociar, você vai ajustar, porque não tem jeito. Tá bom? Então, Então é isso. Uma coisa que eu faço assim, bem parecido com isso de jogar as coisas para depois. Aí cada um é cada um. Eu recebo os meus pagamentos, minhas coisas aqui, até o 5º dia útil. Aí eu recebo o meu dinheiro, né? Eu marco o pagamento do meu cartão sempre no dia 20, 22, nessas datas. Pagamento de cartão de crédito, essas coisas. Aí eu recebi meu dinheiro aqui. Tem gente que prefere, por questão de gasto, pegar todo esse dinheiro e gastar o dinheiro todo de uma vez. Lá pagar o cartão de crédito logo na hora que receber. Pra quê? Porque senão a pessoa gasta um dinheiro que não deveria, já que o pagamento vai acontecer só no dia 20. A pessoa já quer pagar agora no dia 5, dia 6. Esse dinheiro não é meu, tem um cartão para pagar. Super correto. A pessoa adiantou porque ela sabe o risco que ela tem vendo o dinheiro na conta, que ela pode gastar o dinheiro que não deveria. O que eu faço? Eu não tenho problema com isso. Então, o que eu faço? Eu pego o dinheiro, coloco o dinheiro num fundo de investimento. O dinheiro vai render do dia 5 até o dia 20. Vai render. Todo dia vai render ali, ó, um dinheirinho. Todo dia. Todo dia. Chega no dia 20, eu tiro o dinheiro do fundo de investimento e pago o cartão. Tá? Então, eu faço isso mês após mês. Tem gente que fala assim, nossa, eu colocar num fundo de investimento e depois tirar de novo, dá um trabalho para ganhar o quê? R$20 no mês? R$20 nesses 15 dias? R$1 por dia? Não sei o que, não vale a pena. Não sei o que. Aí talvez tem gente que não vale a pena mesmo esse trabalho, é melhor pagar tudo. Mas eu faço isso, eu já deixo no automático lá ele jogar para um fundo de investimento e quando chegar a data eu pago. Eu deixo isso já pronto no Nubank lá. Fala assim, ó, dia 5 você vai pegar tanto do meu dinheiro e já vai jogar aqui dentro dessa caixinha aqui que vai ficar rendendo até lá. Lá eu tiro da caixinha, coloco na conta de novo e ele debita da minha conta, só transfiro e pronto. Então eu deixo um alerta aqui para transferir o dinheiro todo para minha conta no dia 20, porque vai começar a cobrar os cartões de crédito. Entendeu? Então assim, querendo ou não é R$15 por mês que eu ganho fazendo essa brincadeirinha. Só que aí você vai fazer aí R$15 vezes 12 meses aí, a gente já tá falando de 180 no ano, tá? Então assim, pra mim faz muita diferença ter R$180. Tá? Então pra alguém que vai talvez gastar o tempo de transferir o dinheiro pra conta de novo, não vale a pena, entendeu? Tipo assim, talvez a pessoa, o tempo que ela vai fazer isso, ela faria outra coisa, tá? Então ela não preocupa com isso, mas pra mim 180 no ano faz uma diferença. Aí eu coloco assim, gente, eu coloco um monte de coisinha assim para poder o quê? Pagar IPVA de carro. Então junta esse 180 com mais não sei o que, com mais não sei o que, com mais não sei o que vai guardando. Quando chega em janeiro, eu tenho o dinheiro do IPVA do carro que só foi de coisa rendendo assim, sabe? Só cartão que gera pontos. Minha sogra vai chegar aqui agora sexta, né? Aqui na minha casa, passar as férias aqui com os netos. Aí eu tenho um cartão que gera pontos. Não tem anuidade, ele gera pontos. Aí eu fui comprar a passagem para ela. A passagem para ela ficou em 1.300. Só os pontos que eu acumulei no ano passado dá R$2.000. Eu vou vender todos os pontos, vai me dar R$2.000. Então eu tenho um cartão de crédito que gera pontos. Então olha, além de eu brincar com dinheiro fazendo isso,
tirando dinheiro só a cada 15 dias, que me dá 180, eu tenho um cartão que gera pontos. Que aí, uma vez por ano, eu coloco lá para vender, vende tudo na Azul aqui, lá no Max Milhas, lá, ó, vende aqui, me dá o dinheiro na minha conta o mais rápido possível. E aí, querendo ou não, gera uns 1.500, ou seja, no caso a minha sogra vai vir para cá e eu não tirei nenhum dinheiro do bolso, entendeu? Para fazer isso. Então, são algumas coisinhas assim que dá para fazer, só que você tem que ter, para quem vai fazer isso, você tem que não pode ser compulsivo de gastar, tá? Porque senão você fica vendo o seu dinheiro lá na conta, você gasta o dinheiro que é do cartão de crédito. O cartão de crédito que gera pontos normalmente costuma ter um limite mais alto. Você tem que saber que você não pode gastar mais do que você tem de dinheiro no mês. Entendeu? Senão você você entendeu? Então senão você vai se ferrando no negócio. Então você tem que saber. Então eu não indico isso se a pessoa não tiver controle financeiro, não souber o tanto que ela pode gastar. Tá? Eu acho que para além de tudo isso aí também, dos ganhos, né? Eu acho que te dá uma outra relação com o dinheiro também. Você fica mais organizado e eu acho que isso é muito mais importante do que o dinheiro que você tem de retorno. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, isso tem muitas coisas para poder fazer. Por exemplo, tem gente que ganha dinheiro só vendendo milhas. Meu primo, por exemplo, ele trabalhou, hoje acho que ele não está fazendo isso não, ele está fazendo outra coisa, mas ele ficou mais ou menos uns 5 anos só vendendo pontos de cartão de crédito. Viveu a vida dele tirando 5, 6 mil reais por mês só vendendo pontos de cartão de crédito. Tá? Como é que ele fazia? Ele fica acompanhando promoção de tudo. É um baita trabalho. Aí tem promoção lá para comprar iPhone. Se você comprar o iPhone, você vai ganhar 5 vezes mais pontos no cartão. Você pode comprar um iPhone por CPF. A promoção sempre é assim. Aí ele ia lá, pegava o cartão, comprava ali, ó, no CPF da Letícia, no CPF do Jean, no meu CPF da Liliane. Comprava esse monte de iPhone. Ele comprava um monte de iPhone. Ia lá. Lotava o cartão dele de pontos, porque ele recebeu por cada real 5 pontos por cada real. Entendeu? Comprou o iPhone. Aí o cartão dele tem seguro. O iPhone estava custando lá 3 mil reais. O cartão que ele tem hoje, por conta que ele faz essa manipulação, tem um seguro. Se você compra um iPhone, qualquer produto, você compra ele por 5 mil reais e numa outra loja esse iPhone está por 4.500, o cartão de crédito devolve os 500. Tá? Porque você encontrou uma outra loja oficial mais barata. Então ele foi lá no site, acho que era da Magalu, comprou o iPhone mais caro para ganhar os pontos. Depois ele entrou no negócio do cartão de crédito e falou assim, ó, aqui, esse iPhone aqui eu comprei por 3 mil reais, mas nesse site aqui ele tá por 2.800, ele tá por 2.700. Mandava a foto do site, mandava o link do site. O cartão de crédito dele ia lá e devolvia os 300 reais dele. Devolvia. Então ele ganhou um reembolso de todos os iPhones que ele ganhou uma porcentagem, uns 15% de reembolso. De todos, pelo cartão. Beleza, já ganhou um dinheiro ali. Pegou os iPhones e vendeu os iPhones. Entendeu? Ele vendeu todos os iPhones dele pelo valor que estava na loja, com um pouquinho só mais barato, já que ele ganhou um desconto, um pouco mais barato, aí o cara comprou os iPhones dele e todo mundo pagou ele à vista. Ele pegou o dinheiro à vista e colocou num fundo de investimento. Olha a jogada do cara. Então ele ganhou lá, tipo assim, 25 mil reais à vista, pagou os iPhones tudo parcelado. Tudo lá em 10 vezes, não sei o que. Pegou o dinheiro, colocou no fundo de investimento. E ainda teve os pontos do cartão. Depois ele foi lá e vendeu todos os pontos do cartão pelo dobro. Porque tem aquelas promoções. Troque seus pontos da Livelo para Azul, ganhando o dobro de pontos. Então ele já tinha ganhado 5 pontos por cada real. Agora, quando ele trocou para Azul, foi para 10 pontos. No final das contas, ele tirou, foi uma grana. Esses 25 mil reais ficou na conta dele. Entendeu? Ficou na conta dele. Dos 25 reais que ele vendeu o iPhone, ele foi lá, pagou todas as dívidas de cartão dele e ficou com os 25 reais. Tá vendo a jogada que ele fazia? Netflix. Hã? Parece coisa de série, mano. Não, gente, mas isso faz demais. Isso tem muita gente fazendo. Ele parou de fazer quando foi a Max Milhas que quebrou. Não sei se foi a Max Milhas ou um de 3 milhas que deu umas tretas aí, que o pessoal ficou falando, que não vendia a passagem. Nessa época, ele tinha muitos pontos vendendo com eles e bloqueou tudo. Bloqueou uma vez assim, e aí como ele não tinha um caixa, ele teve que trocar as atividades dele.
Então ele trocou as atividades dele. Ele foi receber dessa empresa aí que quase quebrou aí, foi esse ano, tá? Ele ficou uns 3 anos com o dinheiro bloqueado lá, com os caras, sabe? E agora que ele foi receber o dinheiro dele. Então foi aí que deu essa treta. Mas até lá ele ficou mais ou menos uns 5 anos vivendo assim. Ele tem o cartão de crédito dele, é o top de linha do mercado, assim, sabe? Porque ele passava, era 300 mil no cartão de crédito. Desses 300 mil, tipo assim, desses 300 mil assim, que ele passava no cartão de crédito, assim, uns 4, 5, 6 mil era dele. O resto tudo era para ele pagar o cartão. Era dinheiro que ele vendia e pagava o cartão, ficava com 4. A margem era pouca, mas para ele era suficiente. Então o cartão de crédito dava esse monte de seguro para ele, porque, pô, é um cara que gasta 300 mil no cartão por mês. Vou dar o que ele me pediu, eu vou dar para ele. Ele quer viajar? Toma seguro de passagem, toma lounge, toma não sei o quê. Então ele colocava, sabe? Então foi isso. Então, assim, tem essas coisas que o pessoal faz, assim, tá? Esses itens, essas movimentações, assim. Então é isso, mas tem que ser seguro. Imagina, você tem um cartão ilimitado igual ele, que pode ter no máximo uma renda de 3, 4 mil reais por mês. Se ele vai lá, pira numa coisa legal lá, um relógio, um computador sofisticado, e ele compra aquilo, ele torra os 4 mil que ele ganha por mês muito fácil. Porque ele tem um cartão de crédito limitado, ele pode chegar e comprar um carro, ele pode chegar no negócio que eu passo o carro no cartão de crédito para mim e passar um carro. Né? Só que ele não tem, ele é bem controlado nesse ponto. Ele não pode ter aquele limite ali que ele não gasta. Ele gasta aquilo que ele pode gastar. Entendeu? Aí tem gente que faz assim, ó, só pra você ter ideia, nessa jogada ainda tem gente que tem tantos pontos de milhas que a pessoa cria uma empresa, registra uma empresa no Brasil mesmo de venda de passagem aérea. Aí, por exemplo, o Jean quer viajar. Eu tenho uma empresa de passagem aérea porque eu tenho muitas milhas. Aí o Jean vai comprar de mim a passagem. Eu vou emitir para eles com minhas milhas e vou passar para ele. Você vai me pagar em dinheiro e eu vou te passar. Eu vou comprar da operadora em milhas. Entendeu? Era uma forma também. Então tinha gente que ia para a segunda parte, que era o quê? Pegar em milhas. Entendeu? Criar uma empresa de passagem aérea. E ficava vendendo passagem aérea, passagem de viagem. Então, assim, gente, tem muitas dessas alternativas assim no processo de desenvolvimento, assim, de coisas que a gente pode fazer para gerar renda, que ela parte do princípio dessa lógica que você fez aqui, Jean, do seu if. Porque você tem que tomar, eu posso vender aquilo ou não, eu posso fazer isso aqui, assim, assim ou não, eu vou comprar aqui, vender ali, assim, é um monte de if. Então, quando a gente trabalha esses negócios de condicionais no código, que vai mexendo com lógica, a gente está desenvolvendo esse tipo de trabalho, esse tipo de habilidade dentro do cérebro. Não é só código que você está fazendo. Você está fazendo novas conexões de neurônios no seu cérebro para tomar raciocínios de decisões. Entendeu? Hoje as suas decisões no dia, elas são feitas de formas, sim, são lógicas, formas rápidas, mas não conscientes. Quando a gente começa a trabalhar com lógica de programação, as decisões nossas começam a ficar mais conscientes. Entendeu? A gente começa a pensar na hora de tomar uma decisão em vários outros critérios para a tomada daquela decisão. A gente consegue pensar isso de forma mais rápida, porque o seu cérebro consegue pensar mais rápido. Sabe quando a gente tem que tomar uma decisão muito difícil? Eu não consigo nem pensar nisso, porque já me dá uma canseira. Já aconteceu isso com vocês? Back-end, sempre. Então... É uma coisa que é legal na lógica de programação, é que essa canseira diminui. Mesmo decisões muito complexas no seu dia a dia, você não fica tão cansado quanto antes. É como se você fosse um músculo que você estivesse trabalhando, você está indo para uma academia. Então essas tomadas de decisões que você vai ter na sua vida, que vai ficar mais complexa, tem que ser muito mais complexa para você se sentir cansado. Tá? Então são essas coisas assim que ajudam, tá? Beleza? E a gente vai ter tem um programa que eu tô querendo fazer aqui pro ano que vem, mas eu vou liberar só pros titãs que fizeram titãs programadores, tá? Que eu vou liberar esse programa primeiro, o piloto vai ser só com os titãs que já foram ou que passaram por aqui, e a gente vai fazer a gente tem novos titãs programadores, agora a gente vai ter novos titãs e-commerce, alguma coisa nesse sentido, tá? Esse e-commerce a gente vai aprender a vender na internet. Entendeu? Então vai ser diferente da programação, que eu preciso que a pessoa tenha raciocínio lógico, porque eu vou exigir muito raciocínio lógico lá. Então por isso que eu quero que a pessoa tenha passado pelos titãs primeiro, para eu sentir isso, né? Não quero que a pessoa chegue sem nunca ter mexido com nada no negócio. Então a ideia lá é a gente lançar vendas de produtos na internet, tá?
Então, aí a gente quer fazer alguma coisa nesse sentido. Por quê? Cara, o pessoal consome, o pessoal compra produto. Compra muito no mercado, entendeu? Não é uma forma que você vai falar assim. Pode ser, a não ser que você cria aí, você compra produto e vai revender e trata isso como um trabalho seu mesmo, assim, de 8, 10 horas por dia, fazer o seu e-commerce e não sei o que, essa sua vida aqui agora, você vai ter uma boa receita disso e vai se sustentar com isso. Mas tem muita gente que vende poucos produtos e ganha um dinheirinho por mês. Entendeu? Ganha ali, ó, você coloca um e-commerce para vender ali, umas coisas para vender, vendeu. Aí faz a logística, né? Vou ensinar sobre como fazer a logística para entregar o produto para pessoa e não sei o que e tal. E aí vocês vão fazer, vendeu e tipo assim, sem muito esforço, sem muito trabalho, você tirou R$500 no mês, R$600 no mês. Sem muito esforço, sim. Trabalhando talvez umas 10 horas só, você tirou R$1.000. Entendeu? 10 horas que você trabalhou naquele seu e-commerce no mês, você tirou R$1.000, tá? E isso gera uma instabilidade. Imagina, eu tô aqui, eu tô querendo migrar, né? Migrar, igual vocês estão fazendo as atividades de vocês e estão aprendendo TI, programação. Imagina se você tem uma renda de forma tranquila de R$1.000 por mês entrando. É muito mais fácil você fazer essa transição de carreira, tá? Então, aí a gente tá pensando em colocar isso no próximo ano, tá? Aí eu vou convidar vocês aí também a participarem, quem tiver interesse. E bora fazer isso aí, filho. Eu já tenho muito. Então, bora levar esse problema pra frente. E aí com programação você vai poder, por exemplo, fazer o site do seu produto. Entendeu? Porque sem a programação você vai ficar dependendo dos outros, você vai depender de ferramenta, vai ter que depender de aluguel de alguma coisa. Então aí você consegue já fazer isso. Você consegue entrar no HTML e trocar. Entendeu? No seu sistema. Então tem essas coisas. Beleza? Beleza, legal demais. Então tá bom, vou encerrar com vocês aqui, liberar vocês aí. Tá joia? Obrigado aí pela aula de hoje aí, gente. Eu que agradeço, Eduardo. Boa semana aí, gente. Abraço. Até mais, tchau. Tchau.